Olá pessoal, meu nome é Lino Garcia. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre a morfologia da folha. A gente vai tentar detalhar um pouco mais sobre essa morfologia de como se dá a folha, entre o formato, entre outras partes. Eu sou aluno do curso de licenciatura em Ciências Agrárias, faço parte da monitoria de introdução à fitotecnia da Universidade Federal de Bananeiras, Campus 3. Dando prosseguimento, a gente vai falar um pouco sobre a origem e funções gerais dessa folha, as suas partes constituintes, classificação quanto que subdivisão do limbo, consistência, superfície, nervação, essa parte aqui, e a filotaxia, juntamente também com as folhas modificadas, a gente vai apresentar para vocês conhecerem um pouco mais quais são essas folhas modificadas. Dando prosseguimento, a gente vai falar um pouco sobre a origem inicialmente. A folha tem origem nos primórdios foliares, nessa parte do meristema apical da planta, do apêndice caulinar, diferentemente da raiz que se dá do apêndice radicular. Aqui a gente pode ver a presença já de algumas folhas, e aqui umas folhas jovens que está se formando, são folhas primordiais, são as folhas jovens. É a protoderme, procâmbio, meristema fundamental, que o meristema apical é onde vai ser formada essa folha. A folha, a planta em si, necessariamente a folha, nesse caso de algumas plantas, ela realiza um trabalho importante, tem uma função importante que é na fotossíntese. Fotossíntese, respiração e transpiração. Nessa fotossíntese ela é realizada como? Essa fotossíntese é realizada através de estômatos. Esses estômatos vão ocorrer as trocas gasosas. Essa planta vai absorver essa luminosidade e vai transformar essa luminosidade em nutrientes, açúcares e carboidratos para a sua sobrevivência. Então, quando essa planta abre esse estômago, ela vai estar perdendo água para a atmosfera. Então, é onde acontece a diferenciação de água, né? É onde vai acontecer essa parte aí, aonde a planta vai ter a sua redução de potencial hídrico. Então, ocorrendo essa parte de redução de potencial hídrico, ela vai ter a necessidade de absorver mais água. Absorver da onde? As raízes vão mandar essa água, vão absorver essa água lá no solo, essa solução do solo, para as folhas, para que ocorra a nutrição dessa planta. Então, no caso das partes constituintes, a gente tem aqui a bainha, não necessariamente aqui é uma bainha, que é um erro essa planta, a bainha teria que se envolver esse caule, um pecíolo, essa parte, esse cabinho, e as nervuras. As nervuras das folhas são esses riscozinhos, são chamados de nervuras. E toda essa folha chamada é o limbo da folha, forma ela, né? A gente tem dois tipos de folhas, as folhas simples e as folhas compostas. Mais para frente a gente vai ver detalhadamente esses tipos de folhas. A gente tem as folhas completas, pecioladas, invaginantes, sésseis. A gente vai ver essa questão do que é essas folhas sésseis. As trifolioladas, as digitadas, as pinnadas e as bipinnadas. Então, vamos dar prosseguimento para a gente ver essa questão. As folhas completas são aquelas folhas que elas vão ter a presença da bainha, do pecíolo e do limbo foliar. Toda planta vai ter a presença do limbo, só que algumas não vão ter essa questão do pecíolo e da bainha. Que algumas têm o pecíolo e outras têm só a bainha. Vocês vão acompanhar. As pecioladas, nesse caso aí, a gente já vê que não tem a presença da bainha. O próprio pecíolo ele vai se ligar ao caule, ao nó da planta já. As invaginantes, a gente tem como exemplo o milho, o arroz, a cana-de-açúcar, as gramíneas em gerais. Então, ela não vai ter a presença do pecíolo, a própria limbo vai envolver com essa bainha o caule. Se você tentar puxar, você vai ver que vai arrancar
juntamente com a bainha. As folhas sésio. Essas folhas sésio, o que são? Elas não vão ter a presença nem da bainha e nem do pecíolo. Então, ela só vai ter o limbo foliar circundando esse caule. Ela é fixada, o próprio limbo, no caule. Deu para entender, né, pessoal? Então, as folhas compostas. As folhas compostas vão ser as trifolioladas. Então, vão ser folhas que vão ter esses folíolos, divididos em 3. Passou de 3, já não são mais trifolioladas. A gente vai ver como é que se dá o nome mais para frente. Então, a gente tem muitas dessas características na folha do feijão, da soja, entre outras plantas. As folhas digitárias são essas que têm a presença de mais de um folíolo. Mais de um folíolo desse. Então, a gente vai ter aí, a exemplo, essa aqui chega até 10, ó, tá vendo? Então, são as folhas digitárias. E as folhas pinnadas? Ela possui vários folíolos. Folíolos são essas pequenas partes aqui, pecíolo, folíolo. Então, tem uma diferença entre essas duas imagens aí. Aqui ela está terminando ímpar. Então, ela vai ser uma folha pinnada, ímpar e pinnada. Nesse outro caso, ela está terminando em par. Então, ela vai ser uma folha pinnada para pinnada, porque ela está em par. Entendeu? No caso das folhas bipinnadas, essa é mais complicada, mas um pouco de atenção dá para a gente saber diferenciar entre a pinnada e a bipinada. A diferença da bipinada, é porque nos folíolos, além dos folíolos aqui, que era só um, aqui a gente tem vários, entendeu? Então a gente vai ter os folíolos. A gente vai ter apenas os folíolos. Tem os folíolos. E, juntamente com o pecíolo, a gente tinha só o pecíolo, a gente agora vai ter os pecíolos, que formam essas plantas de folhas bipinnadas. Quanto à sua classificação e consistência, a gente tem as plantas mebanáceas, são as folhas como essa dessa planta aqui, as folhas são frágeis, são folhas tipo de hortaliças, por exemplo, nas hortaliças. As herbáceas, a gente pode ver exemplo aí da folha da goiabeira. A corinácea é uma espécie de couro, ela dificilmente ela se quebra. E as carnosas são, no caso, a gente entrar um exemplo aí de uma planta suculenta, que facilmente ela se quebra e ela tem uma grande reserva de água dentro dessa folha. Quanto à superfície, a gente tem a grava, exemplo da folha aí da laranjeira, é uma folha pequena, ou seja, lisa, de coloração opaca. Na questão da lisa, ela vai ter um brilho a mais, pode-se observar que ela chega a brilha, é uma folha bem vistosa. Nas folhas lisas, a gente tem essas plantas com esses pelos. E na rugosa, é muito fácil de se identificar porque ela apresenta essas rugosidades na sua folha. Quanto à classificação, a nervura. Uninévia. São o quê? São plantas que têm folhas com pequenas nervuras, aquelas folhas pequenas que apenas uma nervura já é o suficiente para a planta, para aquela folha. As paralelinévias são no caso das monocotiledôneas, que são o quê? As gramíneas. Elas têm nervuras paralelos ao pecíolo. Então, são mais de uma nervura, são várias. Então, são paralelos ao pecíolo, então paralelinévia. Por isso que dá esse nome. No caso das perinévias, peninévia, são essas plantas. A exemplo da goiabeira, laranjeira, que tem esse formato tipo uma pena. Então, peninévia. Palminévia, já está dizendo aí o nome formato de uma palma. São pequenos folíolos, a exemplo a folha de mamão, a gente pode trazer mais para nosso dia a dia, para a gente tentar correlacionar e ficar mais fácil. Folha de mamão aqui, onde todas as nervuras vão se seguir para o centro da planta aqui.
só que mais nesse canto aqui, tá vendo? Todo para o mesmo ponto. A curvinácea, ela vai ter essas nervuras também paralelas ao pecíolo, só que mais curvada. Por isso que o nome de curvinácea. Curvinévea. A petinévea, pode observar um formato mais arredondado. Todas as nervuras vai para o centro e não vai para o mesmo ponto também, só que mais no centro, entendeu? Não no canto assim. É uma das características. E a partindo para filotaxia. A gente tem essa letra A aí, uma planta com a filotaxia alterna dística. Por quê? Porque ela tem apenas uma folha por nó, tá vendo? No caso dessa aqui, só que uma de frente com a outra. Uma aqui e outra aqui, entendeu? Nessa B aí vai ter uma aqui, outra ali, vai ser espiralada. A exemplo de um caderno, tipo formando uma espiral. Ela vai formando. Nessa letra C, é a oposta dística. Vai ser duas folhas por nó. Uma aqui e outra aqui. Uma de frente com a outra. Oposta dística. A oposta cruzada vai ser uma de frente com a outra, sim, e outra sim. Por isso que cruzada. São duas folhas por nó. Nessa oposta cruzada, a gente vai ter a presença de mais de duas folhas por nó, se cruzando, uma com a outra, assim. Entendeu? Aí a gente tem, no caso, essa é a verticilada. Verticilada, letra E, perdão, pessoal. E a letra F, a gente tem a fasciculada, que é encontrada várias folhas no nó, só que não é uma de frente com a outra. Várias folhas aqui, várias folhas na frente, e assim sucessivamente. E essas folhas modificadas? A gente tem essas folhas modificadas, a exemplo, as cotiledôneas, né? Que são folhas o quê? São folhas que vão sustentar esse embrião com nutrientes até o seu crescimento. As catáfilos, as folhas catáfilos são folhas modificadas, exemplo da cebola. Quando a gente pode ver nessa imagem aqui. Apenas essa parte é o caule, aqui são as folhas modificadas, que a gente se alimenta delas. Né? E as bractes são essas folhas bem vistosas, coloridas, que elas vão trazer polinizadores para fazer essa polinização nessa folha. Elas vão atrair, entendeu? Por isso que elas são bonitas assim. E os espinhos são folhas modificadas que vão evitar a perda de água para o ambiente. Nesse caso, os espinhos eles não fazem fotossíntese. Quem faz a fotossíntese aí no caso é o caule, o próprio caule. E no caso dessas plantas carnívoras, são plantas que elas capturam esses insetos. Por quê? Porque estão num ambiente pobre em minerais, pobre em nutrientes, então pobre em água também. Ela vai captar todos esses nutrientes, minerais, água, desses insetos que elas vão capturar. Elas capturam insetos, rãs, diversos animais que cheguem na sua folha, elas vão capturar. Capturando, vai liberar uma enzima que vai degradar esse inseto e vai liberar esses nutrientes para que a planta possa se desenvolver nessa área tão pobre em nutrientes e minerais. E muito obrigado pela atenção de vocês e espero que gostem e até a próxima.